Fala galera, beleza? Meu nome é Elias e estou de volta com vocês na nossa Bíblia em Minutos. Vocês estão bem? Estão gostando da série? Espero que estejam gostando e acompanhando. Recebi bastante comentário de vocês referente aos episódios anteriores. E também referente aos devocionais. Então, obrigado a todo mundo pelo carinho e pelo apoio. E nós teremos muito mais coisa acontecendo aqui no nosso canal. Bom, hoje nós falaremos sobre o quinto livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Para quem não sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, ou conhecidos também como Torá. Então, vamos lá para entender o que acontece no livro de Deuteronômio. O nome é complicadinho de falar, mas logo logo a gente aprende e vai ficar facinho. Para você entender o que nós vamos falar nesse livro, é muito importante que você assista aos episódios anteriores da nossa série. Então, clica aqui do lado e não deixe de assistir a série por completo, beleza? Então vamos para a nossa Bíblia em Minutos. É isso aí, galera. Para vocês entenderem um pouco, depois de sair da terra do Egito, o povo de Israel ficou ali mais ou menos um ano nas proximidades do Monte Sinai, onde Deus deu todas as leis, todas as instruções para o povo de Israel. Após receber essas instruções, o povo de Israel aceitou todas elas e fizeram uma aliança, um pacto com o Senhor ali. Então, após isso, eles andaram pelo deserto. Porém, devido a várias atitudes, rebeldia e desobediência, esse povo de Israel foi desqualificado para entrar na terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão. Nós vimos essa história no livro de Números. Se você não assistiu, já está aqui no nosso canal também. Então, o livro de Deuteronômio começa com Moisés explicando para essa nova geração todo o Pentateuco, toda a Torá. E é assim que o livro de Deuteronômio se desenvolve. No livro de Deuteronômio nós vemos Moisés convidando esta nova geração a ser fiel à aliança que eles haviam feito com Deus tempos atrás. E é por isso que neste livro nós vemos Moisés repetindo para a nova geração todas as leis dadas ao Senhor. E é por isso que deu o nome de Deuteronômio nesse livro, que no hebraico Deuteronomion significa a segunda lei. Agora o caminhão do gás está passando também. Todo mundo passa na hora que eu estou gravando. Já passou da pamonha, já passou do ovo, agora está passando do gás. Então Moisés começa o livro contando para essa segunda geração como a primeira geração, a geração de seus pais, foram rebeldes e desobedientes à aliança que eles haviam feito com Deus. Porém, mesmo assim, Moisés conta para eles que Deus manteve a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para com o povo de Israel e não deixou que nada faltasse. Ou seja, mesmo em rebeldia, Deus manteve o povo de Israel, não deixando passar fome, não deixando passar frio e não deixando passar por nenhuma necessidade. Ó, supimpa. Logo na sequência, do capítulo 4 ao capítulo 11, Moisés alerta essa nova geração a não repetir o erro dos seus pais. Então, ele repete para a nova geração os 10 mandamentos e dá um alerta para que eles amem a Deus acima de todas as coisas e acima de tudo que existe na terra. Moisés fala para eles que eles devem amar somente ao Senhor e não adorar mais nenhum Deus. Esse amor deve ser de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu ser. A obediência a Deus faria com que Israel fosse um povo único e diferenciado entre todas as nações. A partir de agora, essa nova geração teria uma outra chance de mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça fiel de Deus. Israel já estava prestes a entrar em Canaã, e lá era um lugar onde as pessoas adoravam vários deuses. Por isso que Moisés foi insistente para que eles amassem a Deus acima de todas as coisas e não trocasse Deus por nenhum outro Deus feito por mãos humanas. E se eles obedecessem isso, eles teriam uma vida plena, cheia de bênçãos na terra prometida. Agora, do capítulo 12 ao capítulo 16, Moisés relembra a essa segunda geração diversas leis que Deus já havia falado
para o povo de Israel. A partir daí ele começa falando sobre adoração e relembra ao povo que é necessário que Deus tenha um lugar específico, onde ele deve ser adorado. Uma outra forma de adoração que Moisés relembra ao povo de Israel é o cuidado que eles deveriam ter aos pobres. E é por isso que o povo de Israel deveria separar anualmente 1/10 de tudo que eles ganhavam para dar ao templo. E a cada 3 anos eles separariam 1/3 do que eles ganhavam para dar aos pobres. Esse tipo de atitude faria com que Israel fosse o pioneiro na questão de justiça social. E isso era uma forma de adorar a Deus. Eles davam aos pobres em adoração a Deus. Na sequência, a partir do capítulo 16, Israel começa a falar sobre caráter e característica de todos os líderes de Israel. Então, os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eles estavam debaixo da mesma lei e dos profetas. Isso também diferenciava a liderança de Israel, porque nos outros povos vizinhos, os outros reis faziam o que queriam, eles que faziam as leis que estavam no seu coração. Mas a liderança de Israel tinha uma lei, vinda diretamente de Deus, para que eles cumprissem. Após isso, Moisés repete uma grande seção de leis sobre vida civil, casamento, negócios, vida familiar e como o povo de Israel deveria sempre auxiliar os órfãos, as viúvas e os imigrantes. E eu quero aproveitar o momento para dar algumas dicas para vocês quando vocês forem ler as leis do Pentateuco, da Torá, principalmente também de Deuteronômio. Dica número 1. Essas leis foram dadas a Israel antiga, lá no Monte Sinai. Então, eles viviam uma cultura totalmente diferente da nossa. Dica número 2. Não vai ajudar muito seu entendimento dessas leis se você ficar comparando com as leis da atualidade e com a cultura que você vive atualmente. Essas leis foram dadas ao povo de Israel para diferenciar eles dos outros povos vizinhos. Então, nós temos que comparar essas leis com as leis dos povos da região, como por exemplo, Babilônia, Assíria, etc. Se nós formos comparar a lei do povo de Israel com a desses países, nós entenderemos que até as leis mais duras ou as mais bizarras fazem total sentido para demonstrar a justiça e o amor de Deus para o povo de Israel. Analisando com cuidado, você verá que Deus está levando Israel para um nível totalmente diferente de justiça que aquele povo na época não tinha. Então, o patamar de Israel está subindo com as leis que Deus deu para eles. Dica número 3. Procure discernir a sabedoria e a justiça. Dica número 3. Procure discernir os princípios de sabedoria e justiça por trás de cada lei. E assim você irá discernir a profundidade de cada lei para que o povo de Israel tivesse cada vez mais relacionamento com Deus. Mas agora vamos voltar para Moisés. Depois de repetir todas as leis, a partir do capítulo 27, Moisés faz um novo desafio, um último desafio para que Israel escute, obedeça e ame a Deus acima de tudo. Então Moisés faz um aviso. Se o povo de Israel ouvir e obedecer, eles serão bem-sucedidos e abençoados em tudo. Mas, caso contrário, se fossem desobedientes, eles viveriam momentos de fome, praga, devastação e, por último, o exílio da terra prometida. Então Moisés força eles a tomar uma decisão. Moisés diz o seguinte: hoje eu coloco para vocês vida ou morte, bênção ou maldição. Escolham a vida obedecendo, ou a morte desobedecendo. Mas o povo de Israel é tão cabeça dura, e Moisés já sabe disso, que ele fala para o povo assim: eu sei que quando eu morrer, vocês irão se afastar de Deus, e vocês vão acabar indo para o exílio. Mas nem tudo está perdido, e Moisés conhecia Deus, então ele alertou ao povo de Israel: povo, se caso vocês forem para o exílio, busquem a Deus, se arrependam, amem a Ele, porque Ele ouvirá o clamor de vocês e trará libertação ao povo de Israel. Ele deixou bem claro que se o povo de Israel amar a Deus de todo o coração,
Deus mostraria bondade e misericórdia e resgataria a dignidade de Israel. Então Moisés termina o seu discurso com uma advertência e uma bênção. Logo em seguida, Deus chama ele para a montanha. Ele sobe uma montanha e, infelizmente, Moisés morre. E é assim que termina a Torá, ou o Pentateuco. Nós vemos que todas as histórias foram citadas, mas parece que ainda falta uma resolução para o povo de Israel. Quando será que o descendente da mulher virá e derrotará todo o mal, como nós falamos em Gênesis? Como Deus irá resgatar o mundo inteiro através da nação de Israel, como Deus havia prometido para Abraão? Como a santidade de Deus será reconciliada com esse povo que é tão duro de coração? Como Deus irá transformar o coração dessas pessoas? Continue assistindo a nossa série A Bíblia em Minutos e você verá todas as respostas para essas perguntas em apenas alguns minutos. E nós continuaremos com essa história no próximo livro, que é o livro de Josué. Então eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! É um prazer estar com vocês. Fui!